enquesta no Brasil realizada com a Ipsos é que 76% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de planejamento financeiro em relação ao seu transporte. Isso significa que eles não sabem quanto eles gastam mensalmente. A gente viu que essa diferença ela perpassa todas as classes sociais, da A a E, e também detentores de carro próprio e pessoas que usam o transporte público. O que a gente vê também é que a realidade e a percepção das pessoas é muito díspare. Então, depois de entender que eles não fazem nenhum planejamento, então quanto você acha que gasta em transporte público? A média que a gente viu é de R$211. As pessoas acham que gastam cerca de R$211. A gente tem um pico para a classe A que é de cerca de R$430 e da classe E mais ou menos R$100 e poucos. E aí a gente foi bater na caneta com esses entrevistados, foi uma pesquisa domiciliar, com 1.500 brasileiros, para fazer as contas. E aí a gente viu que na classe B, por exemplo, as pessoas que têm carro, essa diferença da percepção ela chega em pelo menos a 6 vezes. O detentor do carro, na continha que ele foi mostrando para a pesquisa, chegou a gastar pelo menos R$2.100 por mês e não os R$300 e poucos que ele achava que tinha. Saindo do lado econômico e indo mais do ponto de vista comportamental, o que a gente vê é que o brasileiro já tem hoje uma tendência de querer deixar o carro em casa. E isso vem principalmente por fatores econômicos, são os pontos principais alegados para ou vender o carro, 30% diz que venderia o carro, 21% diz que diminuiria o uso do carro. E isso está ligado por um ponto de vista econômico e do outro de mudança de hábitos. E aí a gente vai entender essa mudança de hábitos, o quanto ela está conectada com o estresse do dia a dia. Os brasileiros que a gente entrevistou, eles passam pelo menos 2 horas e 7 minutos em deslocamento todos os dias. Fazendo uma conta grosseira de papel, isso são 32 dias no ano dedicados ao deslocamento e ao transporte, sendo que 80% deles dizem que estão em congestionamentos. Então eu acho que o que de fato essa pesquisa traz a gente precisa envolver as pessoas na discussão de mobilidade. A mobilidade é um tema emergente e complexo nas cidades do mundo todo. Muito tem se falado e discutido, mas as soluções elas estão sendo desenhadas muitas vezes por autoridades, empresas ou sistemas de infraestrutura, sem trazer o comportamento e a atitude do brasileiro, do cidadão para o debate, porque no fim são eles que vão tirar esse plano de mobilidade no papel. Então a gente entende que o fator comportamental e o educacional, entender quanto se gasta e entender essas novas modalidades de transporte, como elas se integram, é o que vão fazer um plano de mobilidade sair do papel. É que os aplicativos já fazem hoje parte da realidade do brasileiro. Na semana anterior à pesquisa, pelo menos 18% deles tinham utilizado o aplicativo, e isso no Brasil todo, com 79% de satisfação. 60% deles já tinham utilizado em algum momento, mas eu acho que o mais importante disso é de que forma eles têm usado o aplicativo. A gente vê pelas estatísticas que eles têm combinado o uso do aplicativo com caminhar, com andar a pé, mas já têm utilizado o aplicativo numa integração com o transporte público, então com o ônibus e também na integração do metrô. Então, hoje o aplicativo, ele é uma conexão importante para esse passageiro na primeira e na última milha, que a gente chama. Isso significa que onde a malha viária do transporte público não alcança, essa distância entre a sua casa e a malha viária, o aplicativo hoje já se demonstra como uma opção real para o brasileiro e também é uma opção real para as pessoas que têm carro e querem deixar o carro na garagem. A gente viu que 10% das pessoas que dizem que deixariam o carro para sempre, que venderiam o carro, elas fariam isso pelo uso do carro de aplicativo, 10%, e o uso de ônibus, cerca de 40%. Então, hoje já faz parte da vida do brasileiro e da integração de modais o uso de carro por aplicativo. Hoje a gente vê que se a média do brasileiro é de 127 minutos no trânsito, a classe A se beneficia muito e a classe E, na verdade D e E, eles chegam a passar um pouco mais de 130 minutos por dia no trânsito. Também são eles que fazem os maiores deslocamentos
E por isso que é tão importante que a gente pense numa integração de modais que seja eficiente não só do ponto de vista econômico, mas que possa diminuir o tempo dessas pessoas para se deslocarem pela cidade, acessar a cidade, porque a gente sabe que normalmente elas estão em zonas mais periféricas. Um dado que a gente tem interno na 99 é que 65% das nossas corridas elas começam e terminam fora do centro expandido. Então isso significa que o aplicativo de fato está conseguindo chegar nas zonas mais periféricas e dar acesso às pessoas ao transporte público, que muitas vezes tem uma malha mais desenvolvida dentro do centro expandido das cidades.